Hoje a gente vai falar sobre como não quebrar a cara na hora de consumir produtos e serviços, especialmente aqueles típicos desta época do ano. São blocos de carnaval que prometem o que há de melhor naquele bloco, ou então camarotes, bate-voltas, e você acaba tendo, às vezes, toda aquela expectativa indo pelo ralo. O que dizer, por exemplo, de compras coletivas, que foram uma febre anos atrás e se mostraram também passíveis de alguns dissabores. Hoje em dia se fala muito em cupom de descontos. Será que nesse verão seria essa, digamos assim, a tendência de uma onda de consumo? Além de ouvir depoimentos, nós vamos falar sobre este assunto com a superintendente do Procon, Graciele Leal. Bem-vinda ao Frequência Baiana. É um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo e tirando dúvidas sobre essa febre que está chegando agora, que é a modalidade mais nova da relação de consumo pela internet, que é a compra de cupons com descontos. Pois é, vamos começar então por aí. Uma coisa bem forte nos Estados Unidos, que já está inclusive aqui em Salvador. O ouvinte da Band News FM deve ter acompanhado, por exemplo, a gente comentar sobre o movimento Por um Futebol Melhor. É um programa, né, uma iniciativa que oferece descontos em produtos ligados a 9 empresas ligadas à iniciativa privada para torcedores fidelizados. Isso para facilitar a compra de ingressos. A ideia é fortalecer programas de sócio-torcedor, incluindo, claro, os da dupla Bahia e Vitória, como explica o gerente de marketing da Ambev, Ricardo Rosa. 3 clubes de Minas, Atlético, Cruzeiro e América, e os 2 clubes de Salvador, Bahia e Vitória. Todos os sócios torcedores desses times passam a ter descontos numa série de produtos e serviços de 9 grandes empresas, com a intenção, claro, de alavancar o programa de sócios torcedores dos clubes, ao mesmo tempo que a gente cria um vínculo desses torcedores aos produtos participantes e às empresas que estão participando desse movimento. Você não precisa se inscrever, não, basta ser sócio do seu clube. Então o torcedor se associa ao clube de coração, e aí cada clube tem mensalidades diferentes de sócio, enfim, cada clube tem seus planos específicos, mas no momento que ele se associar, ele automaticamente já passa a participar da base de torcedores que tem direito, que tem acesso aos descontos que essas empresas estão concedendo. Pois é, já é um verão um pouco diferente do verão passado, no que diz respeito às modalidades de compra que estão, digamos assim, se espalhando e chegando ao conhecimento do soteropolitano. Graciele, como é que o consumidor deve se portar diante desse tipo, por exemplo, de oferta? Quais são os cuidados específicos que se deve ter para um caso, por exemplo, de uma pessoa que quer testar, que quer experimentar, né, essa modalidade que é a compra por cupom de desconto? É uma modalidade nova de compra da internet. Sabemos que a realidade, o mercado da internet é um mercado que cada vez mais cresce e a tendência é crescer muito mais. A era digital é uma realidade. Tivemos no tempo passado as compras coletivas, agora estamos chegando com a modalidade de cupons de compra. É muito comum, muito frequente nos Estados Unidos e está chegando agora. Rio e São Paulo também já está de forma mais frequente, em Salvador está chegando agora. É uma relação de consumo, sim, e também uma relação de consumo pela internet. Assim como qualquer relação de consumo precisa ter um cuidado, e eu diria a vocês, meus ouvintes da rádio, da Band News FM, é extremamente necessário e importante que você, consumidor, seja um consumidor muito mais atento ao fazer qualquer relação jurídica, qualquer relação de compra pela internet. Primeiro passo que vocês devem fazer é ver o site. Será que o site é idôneo? Será que realmente o cupom existe? E como é que ele pode aferir essa credibilidade, Graciele? Primeiro passo, as redes sociais. Faça uma pesquisa. Hoje, o grande contexto mercadológico é a relação de consumo, que o consumidor ele transforma essa realidade. Então, o consumidor, ao perceber a modalidade de cupom de desconto, primeiro, veja o site se é idôneo, ou seja, pesquise, veja nas redes sociais. É extremamente importante ver a segurança do site. Normalmente, os sites começados com HTTPS é um site de segurança. Verifique também se tem aquela chavezinha de segurança, aquele cadeado, que também é um ponto. Logo em cima no navegador, logo em cima, onde você digita o endereço eletrônico. Que ele fica piscando. Também isso é uma ferramenta de segurança. Também é importante você identificar o fornecedor. Perceba esse site de desconto, esse cupom de desconto, quem é o fornecedor que está por detrás disso. Sabemos que a rede social, as ferramentas da internet é um grande passo, avanço, mas a gente tem que ficar atentos, porque não é uma compra física. É difícil, às vezes, você buscar os seus direitos se esse site some. Então, é uma modalidade nova, temos sites bons, confiáveis, mas a gente tem que ficar atento. Veja o fornecedor, veja atrás desse cupom de desconto quem é. Veja se tem um CNPJ, razão social, veja se existe uma loja física.
por detrás disso. Então, são certos cuidados que você, consumidor atento, você, consumidor ouvinte da Band News, precisa ficar atento para não cair no conto do vigário. Extremamente importante também é vocês ficarem atentos para as super ofertas. Não existe Papai Noel. Fique atento às grandes vantagens, que sempre por detrás das grandes vantagens tem grandes dissabores. Então, fique atentos. Não tem almoço grátis, etc, etc. Vamos ouvir mais inclusive sobre as considerações de Graciele, sobre outras modalidades de consumo que a gente tem também. O que foi que aconteceu, por exemplo, com o site de compras coletivas? Uma grande promessa, um grande boom, uma grande onda. Hoje a gente ouve falar em muitas reclamações. Vamos trazer, inclusive, alguns números e, claro, depoimentos de pessoas que, como a gente dizia aqui no começo, que quebraram a cara tentando ter um pouco de alegria naquela viagem, naquele bloco de carnaval, inclusive, e acabaram tendo um grande dissabor. Pois é, os consumidores, hein? Se você também é claro que é quem não passou por uma situação como essa, atraso na entrega, cancelamento de compras, demora na devolução do dinheiro, além da propaganda enganosa. São alguns dos transtornos relatados porque têm optado pelos cupons de desconto. Desde 2010, aumentou muito o número de pessoas para quem o barato saiu caro, sendo que as reclamações teriam chegado a 85 mil. O sócio e diretor comercial de um site de cupom de descontos, Rafael Gurgel, afirma que no caso deles, a situação é favorável. A gente teve uma vez ou outra quando trabalhou com eletrônico, mas com estabelecimento a gente não tem. O grande foco da reclamação no modelo convencional é o próprio business em si. Se o cliente já pagou e ele só vai lá fazer uma retirada, esse cliente é um pouco mais exigente, porque ele já pagou, ele associa que ele comprou no site, ele não associa que ele precisa, que ele é cliente do estabelecimento, ele se associa como se fosse cliente só do site. E da mesma forma, o estabelecimento, como ele ganha à medida que o site vende, não à medida que a pessoa vai, ele às vezes até já recebeu aquela parte dele. Então a relação do anunciante com o cliente final não fica saudável, não fica real. O modelo de cupom não. O modelo de cupom, o cliente é real porque ele ainda não pagou. Então o estabelecimento vai atender ele como cliente real, vai aguardar ele como cliente real. Então, assim, a relação do comerciante, lojista com o cliente consumidor é normal do nosso dia a dia. Às vezes pode ter um problema ou não. Aqui em nosso estúdio estamos com a superintendente do PROCON, Graciele Carneiro Leal, ela que está explicando e conversando sobre essas e outras questões. Tomando por base o que diz Gurgel, Graciele, você diria que a experiência das compras coletivas aqui no Brasil deixou mesmo a desejar? Em alguns casos, sim. É extremamente importante que o consumidor, ele exerça a sua cidadania, ele reclame. O PROCON, que é o órgão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, o qual o nosso secretário é Dr. Almiro Sena, que prima pela excelência, nós percebemos que o índice de reclamação dos cupons, ou seja, das compras coletivas, aumentaram de forma assustadora. Foi o que nós fizemos. Chamamos essas redes sociais, lembrando a vocês que os dois são responsáveis, tanto a empresa que fornece a rede social, assim como o estabelecimento, eles têm uma responsabilidade solidária, porque é muito comum o consumidor, no afã de comprar, ele não faz a pesquisa. Ele é enganado. E quando chega no estabelecimento comercial, o que prima pela excelência, por se ter uma qualidade de serviço apropriada, não é. Então, essa é a grande decepção. Então, o que foi que nós fizemos? Chamamos essas empresas que estão em parcerias com essas redes sociais, fizemos uma reunião e mostramos que ou elas trabalham por excelência para atender ao consumidor ou a multa do PROCON vai ser acirrada. Em detrimento disso, esperemos que as coisas melhorem. Agora, nós estamos com outra modalidade, que é o cupom de desconto, diferente das compras coletivas. E o próprio Gurgel disse que, assim, que o trabalho que ele vem fazendo com essa empresa veio justamente na esteira de problemas das compras coletivas, meio que assim, esse mercado não está dando muito certo, vou passar para esse daqui que parece que está mais interessante. Em relação ao número de reclamações, vocês sentiram alguma diferença significativa? O problema maior das compras coletivas é o descumprimento da oferta, ou seja, o consumidor compra um determinado produto, serviço ou vai para um restaurante, chegando lá o atendimento não é o que é esperado, não é excelência, a comida não é boa, a espera é muito grande. No caso de estética, o ambiente não é apropriado, não tem a higiene que se espera de um estabelecimento comercial. Então, o índice de insatisfação, o descumprimento de oferta é enorme. Tivemos também nos sites coletivos empresas que realmente fazem jus ao seu nome e fazem um trabalho por excelência. Mas a nossa realidade aqui em Salvador, no PROCON especificamente, o número de reclamações pelo descumprimento de oferta é muito grande. Esperemos que no cupom seja um pouco diferente. A modalidade da relação de consumo é um pouco diferente. O consumidor, ele
pega um cupom, um desconto e vai até a loja com um desconto já pré-estabelecido. O que é que as lojas ganham? As lojas ganham divulgação, ganham marketing, uma propaganda. Agora, para isso também, consumidor, você precisa ficar atento em relação aos cupons. Normalmente, os cupons de desconto, eles têm um regulamento. Leia atentamente o regulamento. Leia o que está sendo ofertado. O consumidor, quando ele se apodera da informação do regulamento, ele se resguarda de muita coisa. É extremamente necessário também que o consumidor, ele guarde toda a oferta, toda a propaganda. A relação de consumo começa a partir do momento que é vinculado a uma propaganda. A propaganda, ela atrai o consumidor. Então, é uma forma de relação de consumo. Então, o consumidor se resguarde, pegue toda a propaganda para ver se no final vai ter o cumprimento de oferta ou não. Veja também a validade dos cupons. Esses cupons têm começo e têm fim. Então, tem um prazo de validade. Ao adquirir esse cupom, vá logo ou veja ou se adeque à validade do produto. É extremamente importante também ver em relação às restrições. Alguns cupons têm algumas restrições, por exemplo, os cupons com desconto em restaurantes. Então, eles não abrem normalmente final de semana. Então, você, consumidor, precisa ficar atento, você precisa ler o regulamento para depois você não comprar gato por lebre. Por vezes é justamente... Desculpe interromper, mas por vezes justamente eles oferecem para aqueles horários que o estabelecimento tem menos movimento, né? A ideia exatamente é essa, atrair clientes para aquele momento, e você está ali sem ver e sem ficar atento a esses detalhes, acaba essa legislação é muito diferente, Graciele, daquela que reza, por exemplo, o comércio eletrônico tradicional. É uma mediação, assim, que do ponto de vista da legislação, ela é vista da mesma forma? De certa forma, sim. São modalidades específicas, mas a relação consumerista é uma relação a nível da internet. Não é porque o consumidor está pegando uma promoção, um desconto de X% que ele vai deixar de ser respeitado, o empreendimento vai deixar de dar a qualidade de excelência que se busca na relação de consumo. É a mesma coisa no que se concerne à informação e à qualidade por excelência. Isso é extremamente importante o consumidor saber. Você, consumidor que adquire um cupom de desconto, isso não foi de graça, não. Porque ela já ganhou em cima da marca, ela já ganhou em cima da propaganda, ela já ganhou em cima da parceria. Você é um mero instrumento que repassa essa propaganda. Então, tenha plena consciência disso. Os seus direitos são assegurados e é uma garantia constitucional que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, que é o direito à informação. Vamos continuar com esse papo aqui, esclarecendo dúvidas sobre compras online, sobre essa nova modalidade de cupons. E aqui na próxima a gente vai falar sobre carnaval, sobre os consumos específicos dessa data, camarote. A gente vai ficar ouvindo, inclusive, sobre pessoas que tiveram dores de cabeça memoráveis. Hoje estamos fazendo um balanço, estamos falando sobre o consumo de produtos e serviços neste verão e, claro, não falta dor de cabeça. A gente conversou, inclusive, com o economista Alexandre Rodrigues, que comprou o lugar dele um bloco de carnaval e se deparou com muita frustração. Ouça aí. Saiu um bloco de carnaval e o bloco estava superlotado. Eles ofereceram para mim, né, toda uma estrutura de segurança, banheiros, mas dentro da superlotação estava tudo muito desconfortável. Eu não tinha nem sequer acesso a vários banheiros. E normalmente o bloco, né? Tanto que havia momentos que eu ficava lá de fora do bloco. Hoje me sentia mais confortável lá de fora do que dentro do próprio bloco. Nós pagamos, né? Para se manter dentro do bloco, seguro, para a diversão, acaba não tendo acesso à diversão. Pois é, o que fazer diante dessa situação? Você chega a um local, você compra o serviço, está tudo lá, né? Tem o open bar, você tem, o segurança está lá, só que, ao que parece, pelo menos o que o Alexandre relata, que foi muito subdimensionado, não teve acesso, ele não teve acesso, que ele queria ter os serviços que ele contratou, porque havia simplesmente um mar de gente nos camarotes. Quem foi camarote sabe, a impressão que dá é que às vezes, em alguns deles pelo menos, a impressão que dá é que eles são pré-setados para aquele momento no qual o bloco daquele grande artista vai passar bem na frente. Então todo mundo se junta lá na frente, ninguém se importa muito mesmo, só que nem sempre é assim, né? Às vezes está muito subdimensionado mesmo. O que é que se faz numa situação dessa? É o que eu pergunto aqui para a nossa entrevistada Graciele Leal. Isso é um caso típico de descumprimento de oferta e, infelizmente, isso acontece muito.
as lojas, os estabelecimentos, os fornecedores, eles querem vender demais, sem limites, objetivando lucro maior e não respeitando o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, que é um serviço por excelência, é uma prestação de serviço. Mas para isso, o consumidor, você precisa ficar atento. Ao contratar, ao fazer uma relação de consumo com camarote ou com bloco, se resguarde, guarde primeiro o anúncio, guarde a propaganda, guarde o site, ou seja, armazene tudo que você tiver de informação. A relação de consumo começa desde o momento que o fornecedor estabelece o atrativo. Então, lhe atrair um camarote por determinado serviço, você guarde esse documento. Ao chegar lá, caso seja um descumprimento de oferta, os serviços prestados não era o que estabelecia. Os fornecedores, eles precisam ter a ideia de que precisa botar para o consumidor, precisa oferecer ao consumidor excelência. Então, pare de superlotar, de superpovoar o camarote. Agora, para que isso aconteça, é importante que o consumidor exerça a sua cidadania. Filme, se resguarde, tire foto, ou seja, bote todos os elementos comprobatórios no seu celular e depois do carnaval, o índice de reclamação do PROCON aumenta pelo descumprimento de oferta. Isso é um caso típico de descumprimento de oferta. O que foi ofertado, compactuado na sua relação de consumo, você não aproveitou em nada porque estava superlotado. Então, vá até o PROCON, munido dos documentos comprobatórios, registre o fato, que com certeza você vai transformar essa realidade. A partir do momento que um consumidor faz uma crítica, a partir do momento que os fornecedores, hoje a responsabilidade dos fornecedores é muito grande. Nós temos um cadastro dos maus fornecedores e com certeza esse empreendimento, esse estabelecimento comercial será autuado e principalmente a imagem dele como má prestação de serviço vai aparecer para a sociedade. Mas para que isso aconteça, é importante denunciar e ter todos os elementos comprobatórios em mãos. As pessoas denunciam, Graciele? Sim. Depois do carnaval? Denunciam, sim, depois do carnaval, através de foto, alguns levam foto e principalmente imagem, filme. Isso, as fotos, a imagem, o elemento comprobatório, elas levam o antes e o depois. E o antes da compra é tudo azul, é tudo maravilhoso, só que o depois normalmente não é. Então, do príncipe vira realmente um monstro. Então, é esse contexto que a gente tem que transformar. Mas, para que isso aconteça, você, consumidor, tem que guardar, desde o momento da compra, do camarote, toda a propaganda. E, caso lá não seja o esperado, por favor, você bote todos, filme, registre, leve também uma testemunha que é interessante. E, a partir daí, você vai fazer a diferença para que isso não aconteça mais. Esperemos que isso não aconteça mais. E você também pode entrar em contato aqui com a nossa emissora, mandar a sua mensagem de texto do seu celular, fazer também a sua pergunta, participar aqui desse bate-papo, esclarecendo suas dúvidas para não cair aí nessas pegadinhas que a Graciele tem falado aqui pra gente. São 5h46. Mas a gente fala também agora sobre consumos ligados especificamente ao verão, à festa, a carnaval e a um monte de coisas que vem rolando de eventos aqui na Bahia, diga-se de passagem. A gente vai saber o que aconteceu com o analista de recursos humanos Ricardo Ferreira, ele que embarcou em um bate-volta para uma vaquejada no interior daqui do estado. O ônibus era inferior ao acordado, o serviço open bar oferecido na venda não funcionou e na volta ele teve que esperar mais de 5 horas para seguir viagem. Vamos saber da via crucis dele. O ônibus não tinha ar-condicionado, nós não fomos pelo ônibus da empresa a qual eu contratei. Eles colocaram a gente num outro ônibus de uma outra empresa, um ônibus totalmente inferior, sem ar-condicionado. O que tinha sido acordado é que seria uma determinada marca de cerveja. E esse bate-volta que eu contratei iria trabalhar, mas como nós fomos no ônibus de outra empresa, não ocorreu isso. Era um outro fabricante. E ficou acordado é que seria um ônibus para cada festa. E, no entanto, não foi. O pessoal da festa foram misturados no mesmo ônibus e nós que daqui fomos a festa terminou mais cedo, tivemos que ficar aguardando de 12h30 até 6 da manhã. Nossa, imagina. Pois é, e a gente aqui conversando com a Graciele Leal sobre o que é possível fazer, se é possível prever e como remediar. Graciele Leal, que é superintendente do PROCON. Graciele, nessa situação, por exemplo, de esquema de bate e volta, o que você recomendaria para uma pessoa que ainda não fez a solicitação, que ainda não contratou esse serviço? No caso que nós ouvimos agora, foi o descumprimento de oferta. É muito comum, na hora que o consumidor vai num bate e volta ou open bar, ele
paga, ele faz a relação consumerista com determinado produto e não recebe aquilo. Então, você, consumidor, ao adquirir o bate-volta, um camarote com all inclusive ou open bar, veja realmente o que é que você está comprando, guarde a nota fiscal, receba os itens que serão ofertados. Open bar, quais são as bebidas? Se é open bar, deve ter bebida do começo, meio e fim. O que está acontecendo muito, inclusive algumas denúncias do PROCON, que algumas festas oferecem bebidas ou all inclusive até determinado período e depois acaba. Não é isso. O que normalmente está no contrato é durante a festa toda. Enquanto perdurar a noite, a festa deve ser oferecida. Ou então termina a cerveja, por exemplo, e ficam as bebidas mais pesadas. Porque são mais baratas. O que coloca talvez até um potencial maior de outras pessoas ficarem embriagadas e, enfim, a festa terminar das boas. Você, consumidor, por favor, é extremamente necessário, importante, peça a nota fiscal, faça um checklist do que está sendo ofertado, guarde todos os cupons de propaganda do que você adquiriu, o que lhe atraiu. Aí já se estabelece uma relação de consumo. Você, com compras na internet, faça uma pesquisa, veja o site, se tem procedência, se não tem, vá para as redes sociais, veja o site de segurança. Você que está adquirindo cupom de desconto, veja o regulamento, veja a validade do cupom. Você que está comprando um abadá agora no camarote, abadá, camarote, veja o que é que está sendo ofertado no abadá. Você vai customizar, você vai modelar para seu corpo. Tenha cuidado com o selo, tenha cuidado com a logomarca da empresa, porque se você tirar isso, dificilmente você vai entrar. E para você reclamar vai ficar complicado. Então, se resguarde. As pessoas fazerem isso com as vestimentas do Ilê, né? Quem vai pelo Ilê aí é muito comum as pessoas fazerem isso e acabam até tendo algum problema eventualmente. Ou seja, customizar em si não é um erro. A pessoa pode fazer isso desde que guarde, né? Que mantenha, que preserve essa questão da segurança. Porque quais são as seguranças? Item. É a logomarca do abadá, né? Que está patrocinando. Às vezes o patrocinador também é importante, que eles não querem que tire. E também eles têm um selo no abadá, que é o selo de garantia. E principalmente, consumidor, você vai comprar um camarote ou abadá, vai parcelar, pergunte quanto é o preço final. Está sendo embutido o juro, não está? O consumidor tem o direito à informação. A informação deve ser precisa e clara, mas para isso, consumidor, você deve perguntar. Pergunte e exerça a sua cidadania. Aí, então, as dicas. A gente conversou aqui no Frequência Baiana com a superintendente do PROCON, Graciele Carneiro Leal, que deu algumas dicas sobre como evitar e como também remediar, porque às vezes, infelizmente, não há muito o que fazer. Você já chegou, fez com o contrato, tinha toda aquela expectativa e, infelizmente, vai perder tudo aquilo em uma questão, às vezes, de minutos. Você já percebe que entrou numa barca furada. E também, Graciele trouxe aqui algumas informações do que você fazer para evitar, pelo menos para conseguir correr atrás do prejuízo.